Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Quarta Igreja Presbiteriana em Campina Grande. Se você não conhece nosso canal ainda, chegou aqui por indicação, algum link, se inscreve aí e também compartilha o nosso conteúdo, tá certo? E depois do vídeo, eu sei que você vai gostar, e você dá o joinha lá como diz a história, ajudar nós, né? Aí no YouTube. Esse é mais um episódio da nossa série, a gente vai organizar até em playlist aí, histórias e canções, onde a gente coloca um pouco da história dos hinos, das belas músicas, das belas e maravilhosas canções que compõem o nosso cenário, e não só o nosso cenário presbiteriano, mas muitas têm nos cenários das mais variadas denominações evangélicas, certo? Eu queria agradecer demais a quem assistiu aos 2 primeiros episódios. Os links para os dois vão estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário também, tá certo? Então, se você ainda não assistiu, nós falamos sobre o Deus Grandioso, que é o famoso Grandioso És Tu, e no segundo episódio sobre o hino Vigilância e Oração, sobre a necessidade da oração persistente, da oração vigilante, da oração perseverante ao nosso Deus. Tá certo? Então, nosso muito obrigado por você assistir, você curtiu, compartilhou, comentou. No segundo vídeo, né, tivemos um comentário lá, solitário, da irmã Rosilda, sobre ela dizendo que não tem como a gente ouvir ou escutar o hino, ou lembrar do hino Vigilância e Oração, e não lembrar do culto de oração dirigido pela SAF, sempre nas quartas-feiras à tarde, onde a gente sempre canta esse hino lá. Né? Realmente é maravilhoso essa lembrança e dá saudade, né? A gente tá logo junto aí, se Deus quiser, tá certo? Hoje o nosso tema tá lá em João capítulo 15, verso 15, né? No Evangelho de João, capítulo 15, verso 15, o Senhor Jesus falando com os apóstolos diz-lhes a seguinte frase: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Olha bem, os discípulos escutaram isso do próprio Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, né? O Deus Filho. Ele disse: olha, vocês são meus amigos. E olha, eu vi essa frase certa vez e é uma verdade. O reino de Deus é um reino de amigos, né? Aqueles que antes eram inimigos de Deus, hoje foram, pela graça, feitos filhos e amigos de Deus, pela graça de Jesus Cristo, por meio de Jesus, que é o nosso bondoso amigo. E esse é o hino que eu quero tratar com vocês hoje. No nosso hinário Novo Cântico, ele é o número 159. Eu não sei nos hinários das outras denominações, mas esse é o hino. É o número no nosso hinário, 159. Muita gente, o pessoal não conhece pelo título, né? E sim pelos primeiros versos. Qual hino que vocês vão cantar? Quão bondoso amigo é Cristo. São os primeiros versos desse maravilhoso hino, né? Mas, de onde vem, quem foi que escreveu, como foi que escreveu, em que circunstâncias, como ele chegou até nós, é um pouquinho do que a gente vai falar agora nesse episódio. Bom, o autor desse hino foi um irlandês chamado Joseph Medcallt Scriven. Joseph Medcallt Scriven. Ele viveu de 1819 a 1889, ou seja, morreu aí com 70 anos, né? Ou prestes a completar 70 anos, ou no ano que ia completar 70 anos. Ele estudou em Dublin, né? na capital escocesa. Ele não é natural de Dublin, a capital irlandesa, perdão, escocesa não. Ele é de uma cidade chamada Countdown. Né? Countdown. Ele saiu da Escócia depois, foi para o Canadá, mas voltou logo por causa de uma doença. Né? Ele adoeceu, ficou enfermo e teve que voltar para a Irlanda. Né? E nesse período aí, já na Irlanda de novo, em 1855, ele soube que a sua mãe estava doente. E o que aconteceu? Scriven quis encorajá-la, um cristão, né? Quis encorajá-la com palavras de ânimo, com palavras de segurança, de firmeza, nesse momento difícil que a mãe dele passava. E o que é que ele escreve? Ele escreve
a letra desse hino. Ele escreve a letra dessa canção. Ele diz que mesmo no momento de dores, mesmo nos momentos de angústias, de trevas, de dores, de perdas, nós temos um grande amigo que nos socorre. Nós temos um grande amigo que nos consola. E veja que maravilha a gente falar nesse hino, nesse momento, né? Quando a gente passa por um momento de incerteza, por momentos de insegurança até, mas somos alertados, somos exortados de que existe um amigo, um verdadeiro amigo, um bondoso amigo, que nos socorre, que nos auxilia, que cuida de nós, que nos pastoreia. Ele é o bom pastor, ele é Cristo, ele é o nosso bondoso amigo. E não fala tudo isso, né? Que muitas vezes nosso coração está sofrido, nosso coração está dolorido, porque nós não recorremos a ele em oração, porque nós não recorremos ao nosso bom e perfeito amigo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, mas foi isso. Ele escreveu uma carta com os versos dessa canção. E é uma poesia belíssima, né? E essa poesia só vai se tornar hino em 1868, ou seja, 13 anos depois. Em 1868, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Essa poesia cortou o mundo, né? Lá nos Estados Unidos, um músico chamado Charles Crozet Converse, ele recebeu o pedido de um dirigente da escola dominical. Olha só, dirigente da escola dominical. Pediu para conhecer a poesia e disse, não, eu quero que você faça uma música dessa poesia. Eu quero que você musique essa bela letra, esse belo trabalho. E ele fez isso. E em 1868 surgiu o hino Bondoso Amigo, com a letra de Joseph Medcott Scriven e a música de Charles Crozet Converse. E é essa melodia que nós temos, essa letra que nós temos em nós, conosco, né? Desde 1855, hoje nós estamos em 2020 falando desse hino, sendo abençoados por esse hino. Porém, como é que esse hino chega à língua portuguesa? Lá no nosso inário, você vai ver na autoria o Scriven e R.H. Moreton. Quem é esse R.H. Moreton? É Robert Hawkey Moreton. Ele nasceu em Buenos Aires, olha só, estudou teologia em Richmond e depois trabalhou por 4 anos na Inglaterra e viveu 46 anos na cidade do Porto, em Portugal. Olha que mistura. Mas foi ele que traduziu esse hino para o português. Ele que trouxe essa maravilha de canção para o português, para a língua portuguesa. Ele morreu até ainda em Portugal em 1917. Mas foi ele que trouxe para nós essa belíssima versão do hino em português. Essa é a história. Essa é a maravilha da história, da lição, do aprendizado, do que Deus nos fala através desse hino, Bondoso Amigo. Quão bondoso amigo é Cristo. E Ele é um amigo que não nos abandona, em hora nenhuma. E nós podemos confortar o nosso coração, porque levamos a Ele nossas angústias, nossas dores, e Ele nos traz total consolação. Que Deus nos guarde, meus irmãos, que Deus nos faça sempre lembrar disso. O reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de irmãos que são feitos irmãos por adoção, que são feitos amigos de Deus. Quem antes era inimigo de Deus por conta do pecado, agora é feito amigo dele pela graça de Cristo, por conta do bom amigo que deu a sua vida por nós. Na descrição aí do vídeo tem o link para você pesquisar mais sobre esse hino, sobre esses personagens que nós falamos na história da igreja, na história dessa música, e várias versões aí também de cantores aí com esse hino, tá certo? Cantando esse belíssimo hino. Que Deus nos guarde, que o bondoso amigo esteja comigo, com você, hoje e sempre, para a glória dele.